Eu, Naamã, não adianta querer mergulhar em outro rio, mais limpo, mais bonitinho. A tua cura está aqui. Ei, a tua cura está em Jesus, não está em lugar nenhum. A salvação para tua família está em Jesus, não está em lugar nenhum. A solução dos problemas está em Jesus e em lugar nenhum. Amém, amados? E aí, o Naamã mergulha, você sabe a história, né? No 7º mergulho, como o profeta disse, ele saiu curado. Eu profetizo cura para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 2, do versículo 1 até o 11. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 ou 3 metretas, mais ou menos perto de 100 litros, para você entender numa linguagem mais fácil de compreender. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde sem saber de onde este viera, embora os serviçais que o haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Vamos orar mais uma vez, agora pedindo para Deus falar conosco. Pai, nós temos lido esse texto da Tua Palavra, e ele é tão precioso, Deus, porque ele fala exatamente do primeiro milagre do ministério do Teu Santo Filho Jesus aqui na terra, do primeiro milagre realizado entre nós, o primeiro de tantos milagres. Pai, nós te pedimos que a Tua Palavra venha sobre nós, que nós possamos receber a Palavra e colocá-la em prática em nossa casa, em nossa família, e que a nossa vida seja muito abençoada através dela. Nós oramos te pedindo que seja assim, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Aleluia. Lições para a vida em família, a gente encontra na Bíblia. Lições para a vida em família, a gente encontra todo o tempo. Toda a Bíblia tem lições para a nossa vida, tem lições para a nossa casa, tem lições para a nossa família, e não é diferente nesse texto. Toda família tem sua história. Certamente a tua família tem também uma história, né? Diferente da minha família, a tua família tem a história dela, né? Cada família tem a sua história. Mas quando nós temos a oportunidade de receber Jesus na nossa vida, nós temos a oportunidade de mudar a história da nossa casa. Quantos estão entendendo? Diga amém. A oportunidade de mudar a história da nossa casa está exatamente na presença de Jesus, em Jesus estar presente, e este é o nosso ano da presença. Nós queremos falar muito sobre isso, nós queremos viver isso, viver a presença de Deus no nosso meio, amém, amados? A presença de Deus na nossa casa, na nossa família. E eu queria extrair desse texto algumas lições para a nossa família, para a nossa casa, e a primeira dela é que a presença de Jesus é essencial. Diga isso comigo: a presença de Jesus é essencial, amém, amados? Nós podemos ter tudo, e tem família que tem de tudo mesmo, não é? Tem família que tem de tudo. A gente conhece muita gente, muita gente, muitas famílias. A gente conhece gente que tem de tudo, que não tem falta quase de nada, não é? Que vive de uma maneira abundante em quase todas as áreas da vida, mas em alguns casos eles não têm Jesus.
E se não tiver Jesus, a Bíblia é muito clara: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Tinha um louvor antigo: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, né? Quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada, diz a canção, aleluia. Eu quero estar certo disso, de que tem um lugar para mim, mas não adianta ter todas as coisas sem a presença de Jesus. Agora entenda uma coisa: mesmo a presença de Jesus não vai nos blindar de passar dificuldades. É verdade ou não é, amados? Ó, Jesus estava na festa, e na festa em que Jesus estava, acabou o vinho. Jesus está em casa, mas muitas vezes acaba alguma coisa em casa, muitas vezes alguma coisa se deteriora em casa. Os relacionamentos muitas vezes podem se deteriorar por situações, por coisas que acontecem, por coisas que nós fazemos, por atitudes nossas, palavras nossas, sentimentos nossos. Muitas vezes pode deteriorar os relacionamentos, mesmo com Jesus. Onde Jesus está, não quer dizer que não vai faltar. Pode faltar sim, mas há uma certeza que quando Jesus está, Ele pode mudar a história. Amém, amados? Ele pode suprir as necessidades, Ele pode nos ajudar no meio das nossas dificuldades. No versículo 3 diz: acabou o vinho. E o vinho, eu preguei aqui outro dia, acho que 2 domingos atrás, sobre a vinha, falando sobre a vinha. Qual que é o produto da vinha? É o vinho. E a Bíblia chama o vinho, na Bíblia, o vinho está ligado à alegria. Alegria, que lá na parábola das árvores, em Juízes 9, é falado sobre isso. A vinha é chamada para ser um rei sobre as árvores, e ela diz: eu não, eu vou deixar o meu fruto que dá alegria aos homens e a Deus para governar as árvores. Não, então o vinho fala disso, de alegria. E aqui nós podemos entender que muitas vezes pode acabar a alegria numa família, pode acabar a paz, pode acabar a graça, mas se Jesus estiver presente, Ele pode mudar. Aleluia. Jesus é a provisão. Me ajuda aí, fala pelo menos uma pessoa perto de você: Jesus é a provisão. Por isso que mandou falar com ele. Fala para ele que acabou o vinho. Fala com ele quando acabar alguma coisa, quando alguma coisa tiver acabado na tua casa. Aliás, deixa eu me adiantar, antes de acabar, fala com ele. Se você perceber que está acabando a graça, está acabando o amor, está acabando a afetividade, está acabando alguma coisa, busca Jesus, fala para Ele: Senhor, não deixa acabar, Senhor, o Senhor está aqui na nossa vida, o Senhor está aqui como o Senhor estava na festa em Caná da Galileia. Por isso que quem é crente precisa ler a Bíblia, para a gente orar biblicamente, orar a palavra, no meio da dificuldade, dizer: peraí, Senhor, na tua palavra diz que o Senhor estava numa festa, que o vinho acabou, e que recorreram ao Senhor, e o Senhor mudou a história. Então, Senhor, muda a história da minha casa, muda a história da minha família. Você pode orar assim, em nome de Jesus. Segunda lição que nós aprendemos: é preciso identificar os problemas. Diga comigo: é preciso identificar os problemas. Amém, amados? Você sabe que tem problema, e aí tem que identificar e dizer: o problema é esse aqui. Por que não está dando certo? Marido e mulher, por que não está dando certo? Alguém está falhando, alguém está errando, alguém está agindo de maneira descoordenada. Identifica o problema. Não faz vista grossa e diz: aqui não tem problema nenhum. Tem problema com os filhos. Identifica o problema. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. O quanto pais se angustiam por causa dos filhos. O quanto os pais se angustiam por causa dos problemas dos filhos, das dificuldades que eles têm. É como se estivesse mexendo com a gente mesmo, estivesse na nossa carne aquilo. Então a gente precisa identificar, dizer: aqui tem um problema, aqui tem uma necessidade, vamos recorrer a Jesus em cima dessa necessidade. Eles identificaram: o problema é o vinho, acabou o vinho. E no versículo 3, é interessante porque você viu aqui, quem é que fala para Jesus que acabou o vinho? Quem foi? Maria. Sabe por quê? Porque ela era bisbilhoteira? Não. Porque ela era chegada num vinho, gostava de chapar o coco? Claro que não, mas certamente porque disseram a ela: ei Maria,
acabou o vinho, e deixa eu só entender o contexto, a gente precisa entender o contexto. Naquele tempo era uma vergonha muito grande, chamar alguém para uma festa e faltar alguma coisa, e tinha muita gente lá, tinha muitos convidados, o texto diz que havia muitos convidados, e faltou o vinho, e o vinho era o principal, era a primeira coisa, a coisa mais preciosa da festa entre eles, era o vinho, e ela diz, olha, alguém vai até ela e diz, acabou o vinho, e infelizmente até hoje, tem muita gente ao invés de ir para Jesus, vai para Maria, é verdade ou não é, queridos? Nós vivemos num país assim, nós vivemos num país que tem isso, que tem essa idolatria, e aí alguém diz assim, mas os crentes não respeitam Maria, que absurdo, se você é crente e não respeita ela, você está enganado, a Bíblia diz que ela foi bem-aventurada entre as mulheres, mas ela não é como o catolicismo ensina, a rainha do céu, ela não é, ela está aguardando a ressurreição igual os outros, aguardando a ressurreição para morar na eternidade, sim, porque foi uma mulher fiel, foi uma mulher que serviu a Deus, foi uma mulher que se entregou inteiramente a Deus, ao serviço do Senhor, e por isso ela foi até Jesus. Então eles deviam também ir até Jesus, ouvir o conselho dela. Peraí, já que a gente honra ela, o que ela falou, o que ela mandou fazer tudo que Jesus mandasse, aleluia, ela era uma mulher de Deus, ela sabia que quem tinha a honra, quem tinha a glória, quem podia fazer alguma coisa, era Jesus, porque Ele era o Emanuel, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O anjo falou para ela, do teu ventre vai nascer o Salvador do mundo. Ela sabia muito bem quem era Jesus, e eu e você precisamos saber muito bem quem é Jesus, e muitas vezes nós como crentes não reconhecemos Jesus como Ele é, provedor, aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, porque nós buscamos socorro em outras coisas e não nele, em outras fontes e não nele, buscamos alegria em outras coisas e não nele. Ele é a fonte de toda alegria, Ele é a fonte de toda provisão na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amados? Então identifica o problema, diz, o problema é esse daqui, e aí, identificando o problema, eu preciso fazer o quê? Repita comigo, é preciso levá-lo a Jesus, diga isso, é preciso levá-lo a Jesus, é preciso falar com Ele, é preciso levar, expor a Ele. Maria não falou para quem não podia resolver, e quantas vezes nós estamos falando para quem não pode resolver, está com uma necessidade, está com uma dificuldade, está com um problema, vai lá e põe na rede social, está passando um momento difícil, ao invés de entregar para Jesus, ao invés de falar com Ele, ao invés de dobrar o joelho, de fazer o que Ele disse, fecha a porta desse quarto, pelo amor de Deus, dobra o teu joelho e vai falar com Ele, vai no secreto falar com Ele, vai abrir o teu coração para Ele, dizer o que está acontecendo. Mas muitas vezes fazemos o quê? Contamos para outras pessoas, contamos as nossas necessidades, as nossas lutas para outras pessoas, achando que vai resolver. Pastor, mas não pode conversar? Pode sim, confessar um a outro, sim, mas com discernimento. Não é em rede social que se faz isso. Já que eu, como pastor da igreja, eu preciso falar algumas coisas, pelo amor de Deus, irmãos, não resolva suas coisas em rede social. Ei, cristão não deve ser contencioso. Para de brigar em rede social. Amém? De discutir em rede social. Aliás, o cristão não devia discutir em público em lugar nenhum, né? Mesmo quando é maltratado, às vezes, quando é tratado de forma grosseira, não devia discutir em público de jeito nenhum, né? Estávamos num lugar e uma pessoa nos tratou rispidamente, bem ríspida. Eu respirei bem fundo, disse, tá bom, querida. Não foi, a catraca não abria de um local onde a gente estava, a pastora lá tentando fazer a catraca abrir, e a mulher, tem que esperar acertar aqui, para depois, nesse tom. Eu disse, tá bom, querida, já vamos acertar, já vamos sair. A vontade dele dizer, nós queremos sair daqui agora, por tua causa, urgentemente sair daqui, mas
Respira fundo. Ei, em nome de Jesus, a Bíblia diz que o cristão não pode ser contencioso. Amém, amados? O cristão não é para ficar brigando, não é para ficar enroscando. Maria não foi levar aquilo para quem não poderia resolver. Aliás, tem gente que aumenta o problema. Ao invés de resolver, aumenta o problema. Lembra de Naamã, segundo Reis capítulo 5? General do exército do rei da Síria. Era leproso, já tinha um problema sério, que era leproso. Uma doença que não tinha cura naquela época, uma doença que não tinha salvação. Inclusive a pessoa que tinha lepra era colocada de lado, era colocada à margem da sociedade, as pessoas tinham medo de chegar perto. Essa era a condição daquele homem. Mas aí o que ele faz? Ele recebe uma palavra dentro da casa dele, uma serva, uma escrava que está lá, uma menina judia, que diz assim, para a patroa dele, se o meu Senhor estivesse em Samaria, diante do profeta, ele oraria ao Senhor, e ele seria curado da sua lepra. A menina faz, mais ou menos como Maria. Maria procura Jesus, que vai direto, mas a menina não podia falar com Naamã, ela fala com quem pode resolver, fala com a mulher de Naamã, e a mulher de Naamã certamente diz para ele, você tem que ir para Samaria urgente, vai lá, porque lá tem um profeta, que ora e as pessoas são curadas, e ele vai, mas a Bíblia diz que ao invés de ele ir para o profeta, ele vai onde? Ele vai para o rei, ele vai até o rei, ele leva uma carta do rei dele, do rei da Síria, para o rei de Israel, ele leva uma carta, e o rei recebe a carta, lê a carta, que aquele homem precisava ser curado, o rei rasga a carta. Agora o problema aumentou, agora ele não tem só a lepra, agora ele tem um problema com o rei, porque o rei disse, vocês estão querendo confusão comigo, certamente está querendo arrumar confusão comigo, se ele tinha um problema, agora tem dois. Mas louvado seja Deus, que lá naquela cidade tinha um profeta, e quando ele ficou sabendo que aquele homem esteve diante do rei, ele diz, ei, manda ele vir aqui, que ele vai saber que há profeta em Samaria. Ei, pega os teus problemas, entrega para Jesus, e você vai saber que Ele é Deus. Amém, amados? Que Ele é Deus. Pega a tua família e apresenta para o Senhor. Vai orar pela tua casa, vem orar essa semana, vem orar pela tua família, dobrar o teu joelho aqui, apresentar a tua família, apresenta um por um. Você tem problema de memória, arruma as fotografias deles e vem aqui e ora, bota essas fotografias no chão, dobra o joelho em cima e diz, Senhor, eu estou orando por essas vidas, como Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Senhor. Faça isso. Naamã vai até o profeta Eliseu, e o profeta manda o moço dizer para ele, vai mergulhar 7 vezes no Jordão, que você vai ser curado. Ele tinha a lepra, ele teve quase um problema, quase criou um problema diplomático entre o rei da Síria e o rei de Israel, e agora ele tem outro problema, mergulhar no rio, tudo sujo, no rio tudo barrento, não é sujo, mas era um rio barrento. O Rio Jordão não era um rio de águas límpidas, era um rio de água barrenta, e porque quando ele vinha na cheia, ele vinha arrancando as ribanceiras, e aí vai lá Naamã e diz, meu Deus, eu já tinha um problema, já arrumei outro, e agora um terceiro, eu vou ter que mergulhar nesse rio. Ei, em nome de Jesus, não aumente os problemas, amém, amados? Não aumente os problemas. Ele tinha uma palavra, você tem uma palavra para a tua casa, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. É uma palavra de Deus, uma palavra, e esse versículo não sai da minha mente jamais, não vai sair nunca, porque é o versículo da minha salvação, porque o meu irmão que hoje se denomina, escuta isso aqui, o meu irmão que me ganhou para Jesus, hoje se denomina ateu, mas foi esse versículo que trouxe a salvação para minha casa. Ele leu esse versículo e orou, disse, Senhor, eu não sou melhor e nem pior que aquele carcereiro, se o Senhor disse que salva a família dele, o Senhor salva a minha, e o Senhor me salvou, aleluia. Eu estou aqui hoje, e eu estou aqui hoje pregando o Evangelho desde 1985, eu prego o Evangelho, e eu espero pregar ainda por muitos anos, porque eu creio que o Senhor salva a família, porque o meu irmão que hoje não crê mais, creu um dia que o Senhor salva a família, e o fato dele não crer mais não mudou a existência de Deus, não mudou a existência do poder de Deus, e eu preciso dizer isso, há um poder de Deus liberado para mim e para você, amém, amados? O Naamã agora tem outro problema, tem a teimosia.
Não, eu não vou mergulhar nesse rio, porque lá na minha terra tem rio melhor para mergulhar. Não sei se você lembra aqui que eu preguei uma mensagem sobre o que tinha lá no fundo do Rio Jordão. No fundo do Rio Jordão tinha um altar que Josué construiu quando eles atravessaram o Jordão seco, antes de vencer Jericó. Tinha um altar lá. O Neemias, ou melhor, o Naamã não sabia que tinha um altar lá. Ele queria mergulhar no rio, lá não sei aonde. Ei, em nome de Jesus, a solução para o teu problema da tua casa não está em nenhum guru de família que tem por aí. Porque tem tal pessoa, ele fala sobre família, e a Bíblia fala sobre família. Eu quero ficar com o que a Bíblia diz e não com o que os outros dizem. Mas olha, tem gente, só falar isso aqui, tem gente que ganha dinheiro com isso, ensinando sobre família, e tem a família toda destruída. Só tem retórica, só tem palavras e palavras e palavras, mas a casa está destruída, a casa está caída, a casa está arruinada. Ei, Naamã, não adianta querer mergulhar em outro rio, mais limpo, mais bonitinho. A tua cura está aqui. Ei, a tua cura está em Jesus, não está em lugar nenhum. A salvação para a tua família está em Jesus, não está em lugar nenhum. A solução dos problemas está em Jesus e em lugar nenhum. Amém, amados? E aí o Naamã mergulha, você sabe a história, né? No 7º mergulho, como o profeta disse, ele saiu curado. Eu profetizo cura para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. E a 4ª lição que eu aprendo nesta noite com você, 4ª lição, versículo 4, Jesus diz para Maria: ei, não é o meu tempo ainda. Tinha um tempo certo para as coisas acontecerem, tinha um tempo, um momento certo. A 4ª lição: aprenda que Deus tem o tempo certo. Repita comigo: eu aprendo que Deus tem o tempo certo. Amém, aleluia. Deus tem um tempo certo para cada coisa aqui, em nome de Jesus. Amém, amados? Não sei se você prestou atenção aqui. Numa outra versão, Jesus diz para Maria: mulher, o que tenho contigo? E às vezes a gente, na nossa cultura, diz: espera aí, como é que ele chama a mãe dele de mulher? Só para você entender o contexto, tá? Era uma forma honrosa de falar, não era uma forma desprezível, diferente. Era uma forma honrosa. Mulher, quando falava mulher, era uma forma de honrar. Ele estava honrando a mãe dele, não estava desonrando. Mulher, mas a minha hora ainda não chegou. Ei, entenda uma coisa: Deus não age na urgência da nossa agenda. Amém, amados? Deus não age na urgência da nossa agenda. Ele não age do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Ele tem o tempo dele. E a gente precisa entender isso, compreender isso, que há um tempo certo, há um tempo determinado para todas as coisas. A gente olha para a história bíblica e fica pensando às vezes, o anjo vem para uma mulher, ou melhor, para um homem, Zacarias, o sumo sacerdote está lá servindo no templo, no lugar santo, santíssimo. O anjo do Senhor aparece a ele e diz para ele: ô Zacarias, fique alegre, meu filho, porque vocês vão ter um filho. Mas o texto sagrado diz que Zacarias era velho e a mulher dele era velha, Isabel era velha. E aí eu fico pensando, será que o anjo veio atrasado? Mas agora eles já são idosos, eles vão ter um filho. Ei, o anjo não veio atrasado. Entenda uma coisa: Deus não atrasa. Amém, amados? Deus não atrasa. Tem um grupo musical aí que escreveu uma canção, erraram horrendamente, um louvor aí que diz: Deus atrasa, mas não falha. Deus não atrasa, viu, querido? Deus não atrasa. Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Ele vem na hora certa, no momento certo, na hora exata. E quando ele fala com João, quando ele fala com Zacarias: vocês vão ter um filho, não está atrasado não. Aí 6 meses depois, o anjo vem e fala com Maria: ei, você vai ter um filho. Mas eu não tenho marido. Aí ele diz: está adiantado. Então o anjo, num anjo atrasou, no outro anjo adiantou. Não, era o tempo determinado de Deus. É o tempo. Me ajuda a pregar, fala para quem está do seu lado: tem um tempo determinado para a tua casa, tem um tempo determinado para a tua família, aleluia, para se cumprir na tua casa e na tua família. Amém, amados?
Quinta lição desta tarde, desse começo de noite. Repita comigo: faça o que Jesus mandar. Aleluia. É fazer o que Jesus manda, só isso. Quantas vezes vem os rapazes e moça falar comigo que quer namorar. Aí vem o casal: pastor, nós queremos namorar. E eu tenho um misto assim de sensações, né? Eu fico alegre, falo, ai que bênção, né? Mas ao mesmo tempo fico preocupado, falo, ai meu Deus, guarda eles, Jesus, guarda eles, né? E eu sempre falo para eles a mesma coisa: se você fizer a coisa certa, Deus vai abençoar. Amém, amados? Se você, moço e moça, agir direito no seu namoro, viver conforme o que a Bíblia diz, Deus vai abençoar. Amém, amados? Pastor, lá no meu emprego, faz a coisa certa que Deus te abençoa. Amém, querido? Faz a coisa certa que Deus te abençoa. É isso. Lá no meu casamento, faz a coisa certa que Deus te abençoa. É assim. Faz o que Jesus mandar. Os serventes, mais ou menos 100 litros de água. É água, hein? É bastante água. Mais ou menos 100 litros de água. Manda encher as talhas. Os serventes podiam ter dito assim: não, o problema nosso não é água não, Senhor. O nosso problema é vinho. Tem crentes querendo ensinar Deus. Deus está começando a agir, começando a fazer. Ele diz para Deus: não é assim não, Deus. Não é desse jeito não, Deus. Não é assim que eu queria. Não é dessa forma que eu queria não. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não, mas Senhor, eu não queria que fosse desse jeito. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mas eu tenho medo de ser barulhento, igual o pastor que dá uns glória, fala umas línguas esquisitas. Eu tenho medo disso. Não é do teu jeito, não é do jeito do Senhor. Amém, amados? Amém, amados? É do jeito do Senhor, viu? Eu não era capaz de conversar em público, eu não era capaz de falar em público. Eu tive emprego onde eu precisava falar em público, era a maior dificuldade de falar em público. Mas aí quando o Senhor me salvou, quando o Senhor me chamou, não foi do meu jeito, Ele me jogou no meio de uma praça, e eu tive que começar a pregar. Meu Deus, a última coisa que eu faria na vida era isso, enfrentar um público. Era a última coisa que eu faria, porque não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Quando estão entendendo? É do jeito de Deus. Amém, amados? Mas nós queremos vinho. Enche de água, deixa o resto comigo. Faz a coisa certa, deixa o resto com Jesus. Amém, amados? Faz a coisa certa, deixa o resto com Ele, e Ele vai cuidar. Não sei se já aconteceu com você, de você achar que Deus está fazendo algo que você não precisa. Que Deus está agindo e dizendo: mas não é disso que eu preciso, não era bem isso, não era assim que eu imaginava. Quanta gente, né? Casou, já que eu estou falando de família, não era isso que eu imaginava. Você imaginava o quê? Que a tua noiva ia, todos os dias que você chegasse em casa, ela está vestida com vestido de noiva, maquiada, o cabelo feito, esperando o príncipe, chegando com aquela asa, que trabalhou o dia inteiro, né, com aquele bafo né, não era isso que eu imaginava. Eu imaginava que, né, você imaginava que o teu marido ia chegar também do trabalho, igual ele chegou no dia do casamento, né, todo perfumado, né, colocou até um negócio na boca, né, para melhorar, né, todo arrumadinho, cabelinho arrumado. Oh meu Deus, cabelo, que saudade, né? Não dá mais, nem o cabelo não arruma mais. Todo arrumadinho, com aquele terninho bonitinho. Não, eu achei que ia ser diferente. Né? Deus está fazendo algo e você não está entendendo, ainda não está entendendo. Confie mesmo. Falei para quem está do seu lado: confie mesmo sem entender. Diga isso: confie mesmo sem entender. Um ateu zombou de um crente sobre esse milagre de Jesus. Um ateu zombou de um crente. Diz: onde já se viu acreditar nisso? Acreditar que alguém
pegou uma água e fez a água virar vinho. Onde já se viu um ateu zombando de um crente? E o crente falou assim: ó, água virar vinho eu não vi lá em casa, mas cachaça virar pão eu vi, porque a minha vida era só na cachaça, e agora eu abandonei a cachaça, e agora minha casa tem provisão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu não vi água virar vinho, mas eu vi tristeza virar alegria lá na minha casa. Deus mudou a nossa história. Eu não vi água virar vinho, mas eu vi sim uma mulher irada, uma mulher rancorosa, uma mulher cheia de problema, ser salva e ser curada e ser liberta, em nome de Jesus. Eu não vi água virar vinho, mas eu vi o marido idólatra, eu vi o marido adúltero se converter e mudar de coração e mudar de vida, em nome de Jesus. Amém, amados? É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. A água em vinho foi uma vez que aconteceu, não aconteceu outra. Não foi isso, Vitor? Não aconteceu outra vez. Não aconteceu outra vez. Jesus não ia toda festa fazer água em vinho. Não, foi uma vez que aconteceu, para nos ensinar, para nos mostrar. O último versículo diz: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Revelou a sua glória. Ele diz: ó, eu mudo a história da tua casa, eu mudo a história da tua família. Sexta lição, para a gente ir para o final, repita comigo: testemunhe. Fale, testemunhe, fale aos outros o que ele fez. Pregue, anuncie, conte a história, fale, testemunhe. Algumas famílias já foram tão abençoadas. Versículo 8, Jesus fala assim: pega agora dessa água feita em vinho e leva para o mestre de cerimônias, leva lá para o chefe de cerimônia, leva lá para ele, mostra lá para ele. Não mandou dar para o povo antes, mandou primeiro mostrar para ele, mostra lá para ele. E qual foi a reação do homem? Ficou pasmo. O que é isso? Onde já se viu? Que vinho bom é esse? Que vinho maravilhoso. Quase que ele pergunta: qual é a safra? Qual era a safra? A safra é Jesus. Aleluia. Agora mesmo isso aqui era água, ainda que os serventes não falaram para ele. Você percebe os detalhes do texto? Eles não falaram assim para ele: isso aqui era água, viu? Virou vinho, porque eles estavam maravilhados, nem eles entendiam. Ei, eu profetizo, você vai ficar maravilhado com o que Deus vai fazer, sem entender, amém, amado? Sem compreender, com a presença dEle. A presença dEle na festa fez tudo isso. Testemunhe. Está cheio de gente aqui que Deus já abençoou tanto. Eu sei histórias aqui de alguns eu não sei quase nada, mas eu sei história de gente aqui que foi muito abençoada. Mas se você não tem testemunhado, fala disso para outras pessoas. Fala: ó, assim aconteceu comigo, foi assim, assim, assim. Deus mudou a minha história, Deus fez algo novo na minha casa, na minha família. Vem também, vem para a igreja, vem para Jesus, você vai ver o que Ele vai fazer. Testemunha. E a última lição, a sétima lição, repita comigo: lembre-se sempre quem você era. Lembre-se sempre quem você era. A gente tem que lembrar disso, não esquecer. Tem gente que parece que esqueceu o que ele era, parece que esqueceu de onde Deus te tirou. Você esqueceu, você ficou tão santo que você esqueceu de onde Deus te tirou. Ficou tão perfeito que você esqueceu de onde Deus te tirou. Lembre-se sempre de quem você era e no que Deus te transformou. Aleluia, oh glória a Deus. Irmãos, cada dia eu estou abrindo o coração de pastor. Você pensa que é facinho vir aqui pregar? Mas está tudo anotado aqui. Eu fiz as anotações que é para não esquecer. Minha cabeça é fogo, ainda mais agora que a idade vai chegando, né? Eu voltei 2 vezes para casa hoje porque eu esqueci a Bíblia. Eu falei: eu esqueci a Bíblia. A mensagem está lá, eu esqueci a Bíblia. Aí entrei, fiz outra coisa, saí sem a Bíblia de novo. E a pastora esperando. Esqueci a Bíblia de novo. Mas não é possível. Não é possível. Ei, você pensa que é fácil vir aqui ministrar?
Não, sabe por quê? Porque eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando dele, daquele que é glorioso, daquele que é poderoso, daquele que é maravilhoso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu não me esqueço de onde Deus me tirou. Quando Deus me leva a outros lugares para pregar, é a mesma coisa, o mesmo frio na barriga. Eu sempre tive o frio, e agora o frio ficou maior, porque a barriga está maior, né? Então, eu tinha frio na barriga lá no passado, agora é uma geleira, né? Você cresceu, continua, e eu quero continuar, eu quero ter sempre isso, esperar, porque eu lembro de onde Deus me tirou. Isso não é possível. Como Deus pôde fazer isso? Como Deus pôde pegar um cara igual eu e usar conforme Ele quer, e usar no momento, na ministração da palavra, em nome de Jesus. Sexta-feira a gente estava orando lá com um casal, e eu estava orando e olhando para o meu sobrinho, um é sobrinho meu, filho da minha irmã, e orando por ele, lembrando da infância dele, de como ele cresceu, de como eu o vi, e de como ele está agora, como ele está precisando do Senhor agora, como ele precisa desse momento que ele necessita da graça, da misericórdia de Deus na vida dele. Sempre lembrando de onde Deus te tirou, você vai ser sempre grato ao Senhor. Amém, amados? Quando a gente esquece de onde a gente veio, a gente começa a ficar ingrato, a gente começa a deixar de agradecer, a gente começa a deixar de glorificar a Deus. Os serventes sabiam de onde eles tinham tirado a água, eles sabiam que não foi esforço humano, eles sabiam que não tinha esforço humano nenhum. Em nome de Jesus, o que Deus vai fazer, é Deus que vai fazer. Amém, amados? A tua posição, a nossa condição é crer. A nossa condição é crer. Eu só preciso crer. Eu vou voltar em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não falou aí que tem que pagar promessa, não falou aí que tem que fazer isso, não falou aí que tem que dar dinheiro, não falou nada, disse apenas que é crer no Senhor. É isso que a gente precisa. Os serventes sabiam de onde eles tinham tirado aquela água, e eles sabiam que agora eles estavam servindo vinho que não tinha sido feito pela sabedoria deles, mas tinha sido feito pelo Senhor. Pessoal do louvor, vem para cá. A nossa família precisa de Jesus, precisa da manifestação dele. Eu termino com uma outra família, a família de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro está morto, sepultado. E já é o quarto dia. Já é o quarto dia. Jesus vem. Marta vai até o encontro de Jesus e diz para ele: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela tinha uma certeza que a presença de Jesus garantiria a vida do irmão dela. Eu preciso ter essa certeza, que a presença de Jesus garante vida no meu lar, na minha casa, na minha família. A presença de Jesus. Aí mandam chamar Maria, e vem ela também, e diz a mesma coisa para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela tinha a mesma certeza, a mesma certeza. Aí Jesus vira para elas e diz assim: teu irmão vai ressuscitar. E Maria tinha a teologia certinha. A teologia de Maria era certinha, certinha. Ela diz assim para Jesus: eu sei que na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar, porque ele creu em ti. Ela não disse isso, mas é o que a Bíblia ensina. Ele morreu crendo em ti, Jesus. E ele morreu crendo, então na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar. Mas o que Jesus estava falando não era do último dia. Para essa também Lázaro vai ressuscitar, eu creio de todo o coração. Mas Jesus estava falando alguma coisa para aquele dia, um milagre para aquele dia. Deus tem um milagre para você nesse dia.
Deus tem um milagre para a tua casa neste dia. Deus tem um milagre para a tua casa hoje. Para de achar que é só para a eternidade. Um monte de crente vivendo aqui derrotado, e esperando assim, mas na eternidade, mas na eternidade, mas na eternidade. Ei, Ele tem bênçãos para hoje. Ele tem a eternidade, é verdade, é o melhor que a gente tem. Pedro falou para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo, casa, família, bens, deixamos tudo. No caso de Pedro, ele estava falando: deixei os barcos, deixei minha empresa, porque ele tinha uma empresa de pesca, não era um pescadorzinho só não. Deixei tudo por ti, Senhor. Jesus diz o que para ele? Ó Pedro, aqui você vai ganhar muito mais, 100 vezes mais, mas você tem a eternidade ainda. Ou seja, tem bênçãos para agora, tem eternidade sim, nós estamos olhando para ela, esperando, é verdade, mas tem bênçãos para hoje. Tua família não tem que viver aqui derrotado não, tua família não tem que viver aqui debaixo de falta só não, só de ausência não, falta isso, falta aquilo outro, não, não tem não. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta, Davi disse. É isso, é bênção para hoje, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé aí no teu lugar. Versículo 11 de João 2. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A gente vai crer mais. Cada vez que algo novo Deus fizer, a gente vai crer mais. Cada vez que Deus operar algo novo, a gente vai crer mais. Em nome de Jesus, clame ao Senhor, busque ao Senhor nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto a gente adora, você vai levantar a tua voz e orar pela tua casa. Você ouviu esta palavra? Você sabe o que está faltando lá, você sabe o que está faltando na tua família. Apresenta agora para Jesus, entrega agora para Ele, e você vai ver Ele agir, e você vai ver Ele operar milagres, você vai ver Ele se manifestar, porque esse é o ano da presença. Senhor, eu oro com as famílias nesta noite. Deus, toda falta, Senhor, toda necessidade seja suprida, Pai, nós te pedimos. Como naquele dia em Caná da Galileia, Senhor, onde acabou o vinho, e aquela família se viu envergonhada, Pai. Aquela família se viu em aperto, Deus. Aqui familiares talvez que estão em apertos, que estão passando por momentos terríveis, envergonhados, entristecidos, Pai. Supre toda a necessidade, eu te peço, ó Senhor. Vem com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, com a tua fidelidade, sobre cada casa, sobre cada família. Supris toda a necessidade, Senhor, operando milagres, ó Pai, em família, milagres de salvação, milagres de cura, de libertação, milagres de alegria, voltando, da presença voltando. Que a cachaça se transforme em pão. Oh Deus, que os vícios se tornem em virtudes, que a tristeza se torne em alegria. Oh Pai, que a desgraça venha a ser graça abundante. Onde o pecado abundou, a tua palavra diz, superabundou a graça. Seja assim em cada família, Pai, em nome de Jesus, e para a tua glória, amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo hoje e sempre. Todos digam amém.